Um balão é melhor. Não tem um balão? Ele tá murcho lá e vai soprando, soprando, aí ele enche. Tá vendo minhas bochechas? Eu tentando encher minhas bochechas, ó. Aí vai subindo, vai ficando. Era a ideia que o apóstolo estava passando, que aquela igreja estava muito se achando. Então aqui ele vai mostrar o oposto disso, né? Ele vai contrabalançar, falar, vocês estão assim, se achando demais. Vocês estão orgulhosos, envaidecidos, soberbos, vocês acreditam que são reis, vivem de maneira confortável. E aí ele vai dar o exemplo dos apóstolos, não só dele, né? Ele começa o capítulo 4 falando dele de Apolo, ele aplicando, ele falando, eu e Apolo, nós somos simples servos, aquela ideia de escravo, de serviço, alguém que está ali só para remar o barco. Lembra que eu levei essa conversa? Ele começa o capítulo falando dele e de Apolo dessa maneira, nós somos simples servos. Aí depois ele evidencia o orgulho da igreja. E agora ele vai aplicar o exemplo apostólico dos apóstolos. Então, nós precisamos observar isso. E a primeira coisa que ele aponta aqui é sobre esse espetáculo do mundo. Quem pode ler esse verso 9 para nós, mais uma vez? Vamos fazer uma aula bem dinâmica. Pode ler. Vou ler. Pode Porque ler. me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Só o 9 ou teu 10? Obrigado. Isso, só o 9, só o 9. Espetáculos do mundo, ao mundo, espetáculo ao mundo. A ideia, por exemplo, a palavra teatro. Quem sabe o que é um teatro aqui, gente? Quem sabe o que é um teatro? Tudo bem, nós não somos... bom, eu, pelo menos, eu não sou um frequentador de teatro. Eu já fui, acho que umas 3 vezes, no máximo, ao longo da minha vida. Né? Teatro. Não é uma coisa muito comum para nós estarmos frequentando, mas nós sabemos o que é. O teatro, as pessoas fazem um encenamento ali como se fosse na vida real. E a palavra teatro, ela vem do grego. Era essa exposição de uma cena, eles trazendo como se fosse ali um momento que está acontecendo. Só que no caso da Grécia, acontecia mesmo. A encenação era verdadeira. O teatro é como se fosse uma mentira, vamos dizer assim. Eles só estão encenando, certo, gente? Está compreendendo o que eu estou falando? O teatro só faz uma encenação, o ator não morre de verdade. Mas essa ideia que o apóstolo está falando era aquele teatro romano verdadeiro, aonde acontecia de fato e as pessoas se divertiam com isso. Imagina você ver uma pessoa sendo jogada para feras comer, mas isso na vida real. E as pessoas se divertindo com isso, esse espetáculo, essa ideia de assistir tudo isso e se divertir, e gostar, e pedir para que se jogasse mais pessoas para serem comidas por feras. Você compreende isso, irmão? Tia Zilda. Oi. Tia Zilda, a senhora conseguiria ir assistir um espetáculo desse? De ver uma pessoa sendo jogada para as feras? Nunca. Nem se eu não fosse cristã, jamais. Pois é, olha que tempo diferente que nós vivemos. No tempo que o apóstolo está escrevendo isso era comum. Era uma loucura, né? Isso era comum. Então, quando ele escreve esse verso 9 aqui, me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, porque aquelas pessoas que eram levados para ser jogados para os bichos eram pessoas condenadas para morrer. Ou seja, era comum
no tempo do apóstolo, aquelas pessoas, os bandidos, os prisioneiros de guerra, serem levados para fazer parte desse espetáculo. Vocês vão morrer, então vocês vão morrer de maneira a causar um entretenimento, um divertimento para as pessoas. E o apóstolo, ele está colocando os apóstolos, a vida dos apóstolos, no mesmo peso cultural da época, que era de uma inferioridade muito grande, condenados à morte. É uma ideia de uma arena, né, mesmo? Ser um espetáculo para o mundo, né? E isso, irmãos, isso foi verdadeiro, isso não foi apenas uma comparação. Os apóstolos, eles foram perseguidos e mortos. Os cristãos do tempo que o apóstolo Paulo está falando, muitos deles tiveram a sua vida ceifada dessa maneira. E os coríntios estavam reinando, estavam vivendo de maneira sorridente, vamos dizer assim. Então, ele mostra a vida humilde do servo de Deus. Ele mostra que, olha, alguma coisa está errada com vocês. Vocês estão tão orgulhosos e nós estamos sendo um espetáculo para o mundo. É possível que o apóstolo tinha relatos de cristãos que tinham passado por isso, né? De ser jogado para feras. Nós sabemos, quando estudamos a história da igreja, principalmente aquela igreja perseguida ali nos primeiros séculos, ali do ano 300 ao ano 400 depois de Cristo, ali foi uma matança só. Então, nós vemos o apóstolo mostrando esse aspecto da vida apostólica. Outro ponto que o apóstolo mostra é o ponto justamente que tia Zilda falou ali. Loucos. Loucos. Quem pode ler o verso 10 para nós? Bem rapidinho, abra aí a sua Bíblia. Verso 10. Verso 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Ok. No início falhou um pouquinho. Falhou para vocês também, irmãos? O início da leitura falhou um pouco? Ou foi só aqui? Sim. Ok, a irmã pode reler de novo o verso para ver se sai legal? Lê de novo, verso 10. Sim. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Exatamente. Perceba, esse verso 10 é maravilhoso, porque ele faz comparações. Dá uma olhada. Ele vai colocar em uma balança. Nós, os apóstolos, nós somos loucos por causa de Cristo. Engraçado que anteriormente ele já tinha falado dessa loucura, né, do evangelho, da pregação do evangelho. Nós já compreendemos bem essa parte. Mas aqui ele fala, nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos, né? Vocês são sábios, no caso. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Vocês são sábios, conhecedores. Aí ele vai falar de novo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Olha, outra balança, né? Forte. Vocês são respeitados, né? Todo mundo respeita vocês. Olha que coisa. Mas nós somos desprezados. Desprezados. Aí ele vai falar, ele vai continuar falando, mas vamos pensar só até aqui. Perceba que
que os apóstolos, eles são chamados de loucos, de loucos. Eles são desprezados, né? Ele chega a falar que eles são fracos. E aí ele faz essa contrabalança da maneira que os coríntios estavam vivendo, né? De uma maneira, eles estavam cortejando as coisas do mundo, eles eram cortejados, vamos dizer assim. E o apóstolo aqui, ele está fazendo essa demonstração também ali na igreja. E nos versos, no capítulo anterior, nós já vimos o apóstolo falando que essa revelação, essa sabedoria humana, não tem a capacidade de receber a Cristo, de compreender o amor de Deus. Ele já falou isso aí. É por meio da loucura, da pregação do Evangelho, né? É uma maneira mostrada já pelo apóstolo. E aqui, então, ele aponta essa causa, essa comparação, e parece ser tão difícil, não é? Loucos, vocês são sábios. Outra questão. Pode ler os versos 11 e 12, irmãos. 11 e 12. Quem pode fazer essa leitura? Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Irmãos, aqui, alguém pode abrir lá na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, porque ele vai falar desses sofrimentos, porque alguém pode ler esse texto e falar bem assim, não, ele está falando de maneira, falando metaforicamente, ele está usando uma metáfora. Não foi bem isso, não. Ele não passava essas coisas, não. É aquelas pessoas que compreendem aquele texto lá, posso tudo naquele que me fortalece de maneira errônea. Lembra que a gente já estudou muito? Não, eu posso tudo. Eu posso conquistar tudo naquele que está me fortalecendo, entendeu? E a gente sabe que não é isso. Então, nós temos que ter cuidado quando nós lemos esse verso 11 e 12, de achar que o apóstolo está usando do exagero para cativar, para mostrar aqueles irmãos. Mas não, o apóstolo está falando de o que de fato acontecia, né? Estamos passando fome, sede, necessidade de roupas. E aí, eu quero lembrar, antes de lermos lá o texto de 2 Coríntios, lembra que na semana passada, antes de falar do exemplo dos apóstolos, eu falei de Cristo, que era o maior exemplo de humildade? Irmãos, eu já falei isso umas 2 vezes recentemente. O nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui como homem, ele era pobre, irmãos. Ele não era rico, não. Ele era humilde. Mas não humildade no sentido de não ter as coisas. Humildade de espírito. O ato dele deixar o céu e vir já é o maior ato de humildade. Mas ele era pobre, ele não tinha condições financeiras, vamos dizer assim. Ele chega a dizer o quê? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Exatamente. Ele dependia de oferta, dependia de ajuda. Veja bem, esse era o nosso Senhor Jesus. E os apóstolos, quando ele diz, até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo... Perceba que o nosso Senhor Jesus foi tratado de maneira brutal. Lembra? Ele foi assassinado. E aqui, veja que os apóstolos estavam copiando tudo de nosso Senhor Jesus. Olha, estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. Trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos.
Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Irmãos, não tem como eu ler isso aqui e eu não olhar para o nosso Senhor Jesus. Lembra dele na cruz? Lembra dele? Das passagens que conta ele na cruz lá? Ele carregando a cruz. E as pessoas zombando dele, amaldiçoando Cristo. E ele olhando para o povo, soldados, e dizendo o quê? Perdoa eles, Pai. Olha, está derramando bênção, está pedindo perdão para eles. Senhor Deus, meu Pai, perdoa. Então perceba que os apóstolos está deixando o mesmo exemplo de humildade, de servidão, né? E o apóstolo está fazendo questão de mostrar isso para aquela igreja orgulhosa. Já já eu quero trazer uma aplicação bem ampla a respeito disso. Mas quem abriu aí, 2 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 ao 28, pode fazer a leitura para nós. Alguém separou? São eles servos de Cristo? São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Obrigado, irmão, pela leitura. Irmãos, quando nós mergulhamos no escrito paulino e nós vemos a maneira de viver dos apóstolos, do apóstolo, nós vamos ver que reflete exatamente a vida do nosso Senhor Jesus. De servidão, servir e passar dificuldades. Eu já quero adiantar. O apóstolo não está falando isso para envergonhá-los, para deixar a pessoa se sentir mal, vamos dizer assim. Ele não tem esse propósito. O verso 14, ele fala exatamente isso. Dá uma olhadinha no verso 14 aí da sua Bíblia. Olha para a Bíblia. Verso 14. Ele diz, não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas. Não estou tentando envergonhar vocês, porque vocês têm uma vida boa. Vocês são sábios, vocês estão ricos, vocês estão reinando, vocês são reis. Chegaram a ser reis. Mas nós, veja o que ele está falando, eu não quero envergonhar. O que ele está querendo, irmãos? O que ele está querendo? Verso 14 está a resposta aí. Dá uma olhadinha no verso 14 aí. Quer ver quem vai falar? O que o apóstolo está querendo ao mostrar essas coisas? Aconselhar a igreja. Aconselhar a igreja, admoestar, adverti-lo. Mostrar para eles que não é daquela forma que deveria ser. Ele está querendo advertir, mostrar
alertar, está querendo justamente alertar, né? Então, nós precisamos receber isso como um alerta, irmãos. Um alerta também, como aquela igreja estava para receber dessa maneira. E a última parte é o verso 13. E aqui o apóstolo pega pesado, tá? Pesado, pesado. Quem pode ler o verso 13? Verso 13 desse capítulo. Vixe, escória. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. 4:13. É o... Desculpa. Isso, é o capítulo 4, verso 13. Da primeira carta, né? Isso. Tá. Desculpa não ter falado. Uhum. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Perceba a conjugação verbal do texto. Caluniados. Uhum. Né? Perceba que está numa flexão aí. Respondemos. Amavelmente. Tornamos. Ele não está falando só dele, não. Ele está falando todos os servos que está copiando Jesus. Estamos fazendo, é assim que está sendo. É dessa maneira. A escória da terra, o lixo do mundo. Irmãos, isso tem tudo a ver o que ele está falando neste verso. No verso 9, quando ele fala condenados à morte. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo mesmo. Tanto que lá no início, quando ele fala, portanto, no verso 1, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, e aí eu falei do original da palavra, era a ideia daquele escravo que estava condenado para a morte. Então, eles eram colocados para reinar lá na parte mais baixa. E por várias vezes nesse capítulo, ele fala isso de novo, condenados à morte. Quem vai lembrar do hino que diz: por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu. Perceba que isso era algo que todo cristão, todo servo de Deus no passado, ele estava. Eu estou pronto para levar a minha vida até o túmulo. Eu não nego. Então, esse era o sentimento do serviço do apóstolo, a maneira dele viver. E ele está mostrando para a igreja. Ele está mostrando para a igreja. Irmãos, ao preparar ao estudar para nós conversarmos aqui, eu fui confrontado grandemente pela palavra de Deus nesse sentido. Eu falei, eu não posso adiantar e terminar a lição hoje. Porque nós precisamos compreender isso aqui urgentemente, irmãos, como igreja do Senhor. Irmãos, se aquela igreja de Corinto, que tinha acabado de ser fundada, gerada, ela já estava com uma má compreensão da mensagem, uma má compreensão do ministério. Eles já estavam soberbos, já estavam com o olhar fora da missão deles. Porque aquela era uma igreja de Deus. Era a igreja de Deus. Eles já tinham perdido o foco da igreja. Estavam olhando mais para homens do que para Deus. E o apóstolo está escrevendo isso. Que diremos nós, tanto tempo depois? Se aquela igreja estava ali vivendo nas premissas da pregação do evangelho e eles já estavam se desviando de um princípio, que dirá nós, tanto tempo depois? Será que nós não corremos o mesmo perigo que aquela igreja?
de tirar o foco da mensagem, de perder a compreensão do que é servir a Cristo. Então eu fiquei pensando, irmãos, como que deve ser a nossa maneira de viver. Tá vendo esse copo, irmãos? Pensa que esse copo é um vaso, um vaso. Pensa que ele tem um furo aqui, irmãos, que não para a água. Nós temos que nos colocar diante de Deus como um vaso que tem um furo e ficar o tempo inteiro embaixo da fonte que é Cristo, para se ficar cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Porque se sairmos debaixo dessa fonte que é Cristo, ficaremos vazios. Aquela igreja estava se tornando uma igreja vazia, e isso fica evidente diante de tantos problemas que nós vamos estudar à frente. Sabe por quê, irmãos? Eles pareciam que as suas vidas eram dedicadas para homens. Sabe por quê? Porque eles diziam, eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Irmãos, Cíbio de Rosa, nós temos que dizer, a minha alma pertence ao Deus Todo-Poderoso. É Ele que eu sigo. É Ele que eu sirvo. Perceba que não vou olhar para homem, vou olhar para Deus, o meu Redentor, Jesus. Então, ele coloca dessa maneira. E aqui eu quero trazer para um debate, irmãos, para nós pensarmos e nós debatermos. Eu quero trazer uma aplicação aqui, uma vez que a gente comentou todos os versos e nós entendemos bastante. Aplicação para hoje. Paulo está ensinando pelo exemplo, ao mostrar a humildade e evidencia o orgulho dos coríntios. Aquela igreja era. De que maneira, olha a pergunta, de que maneira podemos fazer o mesmo nos dias de hoje frente ao orgulho do evangelho tão antropocêntrico que tem sido pregado, né? Um evangelho que coloca o homem como centro, não é? Não é Cristo mais a coisa mais importante, é o homem. Como que nós podemos combater esse evangelho que tem sido pregado no tempo de hoje, diante do que o apóstolo escreveu para aquela igreja naquele tempo? Como que pode ser a nossa maneira de viver? O que podemos fazer para avançar nisso, nesse evangelho tão diluído que tem sido pregado? E aqui fica a palavra com os irmãos, tudo que nós temos estudado aqui. Um de cada vez, tá? Não precisa falar todo mundo de uma vez, não. Um de cada vez, pode ir falando. Quebrantamento, humildade, nos quebrantar, nos humilhar diante da cruz de Cristo, reconhecer todo o senhorio dele, voltar realmente ao Evangelho, nos seus passos que faria Jesus, né? A exemplo de Jesus. E sempre lembrar aí no 2 Coríntios mesmo, aí Paulo acaba falando de todas as perseguições vividas, e ele reconhece a voz de Jesus falando com ele, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando somos fracos, aí que somos fortes nele, né? Paulo finaliza dizendo isso. Para mim, o interessante é isso, nos seus passos que faria Jesus, e realmente voltar ao Evangelho, olhar o que está escrito no que Jesus viveu, vivenciou e transmitiu para nós. Porque se nós formos olhar tudo que está sendo diluído hoje, a essência está muito longe de tanta diluição feita, tanta coisa que foi acrescentada. Onde está a essência? Essa essência que precisamos ser, a essência de Cristo é simples, né? Os passos dele mesmo. O que eu posso fazer nos passos dele? Paulo viveu nos passos dele. Nós vemos que Estevão viveu, Penha estava até comentando, Estevão viveu a mesma coisa que Jesus viveu. E ele ainda fala, ainda no final, né? Ele fala, para não imputar neles aquele pecado que eles estavam fazendo contra ele. Então, nós temos que realmente deixar de nos inflar.
deixar de nos inchar achando que nós somos grandes quando somos terrivelmente pequenos. Muito bem. Muito bem. Mas algum irmão quer trazer uma aplicação do texto? Eu só queria falar, Robson, assim, o seguinte, eu fico envergonhada diante de um texto desse, né? Como Irmãos, cristã, estão todos me ouvindo? Levanta a mão aí, se sim. Está meio falhando aqui. Você que está sumido, Robson. Ah, apareceu. Você tinha sumido. Tio Robson está sumido. Robson, você Está falhando bastante Agora aqui. voltou. Está voltando, Robson. Os irmãos estão ouvindo? Tá voltando, né? Está voltando. Irmãos, A Zilda estava fazendo um comentário bom aí, a dividir com Zilda. os irmãos uma aplicação que tocou. Pois é, tia Zilda está ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Eu posso falar? É só uma ouvindo? Pode... pequena coisa. Repete, irmã. Tá, o que eu Isso, queria falar fala assim, sim, fala aí. eu fico envergonhada como cristã diante de um texto desse, né? Fico envergonhada mesmo, porque Deus conhece cada um de nós. E mesmo com as nossas limitações, a gente vê assim, que a gente precisa se esforçar mais, a gente pode. E o que eu vi assim, nesse texto me chamou bastante a atenção é o que a gente precisa parar de se apegar ao mundo, porque é isso que nos atrapalha. Deixar as coisas do mundo, como Cristo diz, né? A gente fica querendo ter, né? E não é isso. E a gente já sabe que não é isso. Mas, às vezes, a gente deixa se levar pelo mundo. A gente quer ter, mas não quer ser. Né? E isso atrapalha a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo. Então, eu me sinto assim, envergonhada diante de um texto desse, estou me sentindo um Coríntios, né? E eu peço assim, a ajuda de Deus para que eu sei que não é fácil, mas que Deus possa mudar cada dia o meu caráter, a minha vida, né? Os meus filhos, enfim, a igreja, né? Só isso que eu queria falar, irmão. Amém, tia Zilda. Olha, eu queria dizer, irmãos, cada vez que nós se aproxima mais de Deus, cada vez que a gente conhece mais a Deus, nós percebemos o quão errado nós somos, o quanto precisamos melhorar, tá, tia Zilda? Cada vez que a gente se santifica mais, nós percebemos o quanto nós precisamos buscar mais a Deus. A gente enxerga que a gente ainda está longe do que precisamos ser. Então, a palavra de Deus, ela nos confronta mesmo. Todas as vezes que você lê as Escrituras, é exatamente lá no início que eu falei, o povo da Bíblia. Um povo que lê as Escrituras e chora, porque vê o quão longe estamos de Cristo. Porque quando o apóstolo vai escrever nessa carta, sede meus imitadores, como eu imito Cristo, é porque ele imitava mesmo, irmãos. Então nós precisamos olhar para Cristo o tempo todo, e quando nós olhamos para ele, eu falo, gente, que vergonha, eu não sou cristão. Que vergonha. Eu não sou cristão. E eu queria dizer aqui agora, irmãos, sabe o que eu fiquei pensando? Quantos aqui conhecem o ministério Portas Abertas? Tá falhando? Não sei se é porque tá gravando. Sumiu sua voz, Robson. Pois é. Eu não sei se é porque tá gravando e toda vez... Eu tô ouvindo normalmente. Tá ouvindo, tia Alice? Tá ouvindo, irmãos? Sim, no meu momento. Agora tá. Ok. Irmãos, quem conhece aqui o Ministério Portas Abertas? Quem já ouviu falar dele?
Portas Abertas. Esse ministério, Portas Abertas, ele dá um apoio para aqueles irmãos, aquela igreja que sofre perseguição. Eles trazem sempre esse relato. Mas nós sabemos de outros irmãos missionários que sofrem perseguição. Quem aqui conhece missionários que padecem dificuldades no campo? Quantos conhecem um irmão em Cristo que passa alguma dificuldade? E aqui é no nosso meio mesmo. Algum irmão em Cristo que passa algum tipo de dificuldade. É fome, é escassez de alguma coisa, que passa por um momento de dificuldade. Que está doente, é uma dificuldade. Quem aqui conhece alguém assim, que passa? Todos nós. Irmãos, não tem como nós sermos servos de Cristo e ficarmos agindo irmãos que estão sendo perseguidos no campo. Não tem como eu saber de tantos missionários, de pastores que estão sendo mortos por pregar o evangelho e ficarmos em casa, no conforto de casa, ir ao shopping e viver uma vida normal e ficar acomodados. Irmãos, não tem como eu ter relatos de que lá no Nordeste tem uma igrejinha que quando chove molha tudo, que não tem nem banco para sentar. E que não tem comida para eles, que as crianças bebem água de poça, de lama. E eu, aqui, cristão, eu vou para a minha igreja. E nela tem ar-condicionado, tem ventilador, e tem tudo mais, e tem bancos confortáveis, e eu ficar lá. Irmãos, o apóstolo está falando exatamente disso. Ele está falando, vocês são tão orgulhosos, vocês são abençoados por Deus, né? Nós somos fracos, vocês são fortes. Vocês são ricos, nós passamos dificuldade, fome. Vocês já chegaram a reinar. E nós estamos passando dificuldade, os servos, os apóstolos, passando dificuldade. E vocês estão aí. Irmãos, corremos um sério risco de nós hoje sermos tão abençoados por Deus e nós olharmos para as notícias, olharmos para os irmãos que passam privações por conta da servidão ao Senhor e ficarmos. E no dia do levantamento da oferta, que é para sustentar esses irmãos, a gente tirar o que sobrar, o que der. Então, essa palavra, irmão, deve nos confrontar a nós nos colocarmos na posição de servos. Lala, você lembra daquele cântico de pagar um preço? Sabe aquele do alto preço? Gente, eu estou tentando lembrar aquele hino. Paga um alto preço para que contigo eu fosse O meu irmão, Quando Jesus derramou Sua vida. ele Ele pensava em ti, pensava em nós. e nos via redimidos por teu sangue. Irmãos, nós precisamos pagar esse preço, irmãos. Nós precisamos pagar esse preço de sermos irmãos no Senhor. Então, aqui já vem um chamamento para missões. Olha, vamos nos preparar, vamos nos encher de coragem, vamos nos manter firmes e olhar para os campos distantes. Sabe, irmãos? Olha, quando Deus fala comigo, tem hora que quando eu estou almoçando lá no trabalho, eu fico olhando e eu vou orar, eu fico pensando, será que todo mundo está comendo agora? Será que os servos do Senhor estão comendo agora? Irmãos, a palavra vai entrando, eu passei a semana pensando nessas coisas. Irmão Antônio, me permite brincar com o irmão?
Obviamente que é uma brincadeira, ok? Tá ouvindo, irmão Antônio? Vou fazer uma brincadeira, mas para trazer para um lado sério. Imagina o irmão Antônio. Ele abre a geladeira dele lá. Abriu a geladeira. Aí ele olha lá, tem 4 tipos de carne lá. Tem boi, porco, frango, peixe, tem um monte de coisa. E aí ele olha, o que eu vou comer hoje? É só uma brincadeira, tá? Lá na casa dele só tem ovo, tá? É uma brincadeira. Mas imagina nós escolhendo o que nós vamos comer. Todos nós. Imagina aí, irmão Anderson. Chega em casa, meu bem, o que você fez pra gente? Carne de porco ou carne de frango? O que você fez aí? Escolhendo o que nós vamos comer. E aí, nós lembra lá daquele missionário lá no campo lá, que só tem o alimento do dia, porque o dinheiro que ele pega, ele reparte com aquelas pessoas que ele está evangelizando, porque ele mesmo não consegue comer a comida que estamos mandando para ele e deixar aquele que ele está discipulando passando fome. Já pensaram nisso, irmãos? É isso que o apóstolo está trazendo. Isso é uma aplicação moderna para nós hoje, sabe, irmãos? Essa é uma aplicação moderna. Dividir o que temos. Mas eu não estou falando apenas de dividir, porque quando nós vamos falar dessa parte de divisão, nós falamos sempre assim, eu vou dividir o amor de Deus. Né? Eu vou dividir o amor de Deus. Eu vou pregar o evangelho. Mas é dividir tudo. O apóstolo está falando de comida e de roupa aqui, irmãos. É dividir tudo. Hoje eu vi aqui uma conversa que tem banana lá na casa do irmão Jacinto. É dividir. Vamos dividir um pouco. Então nós precisamos dividir o amor de Deus, sim, mas dividir as nossas orações. Parar de orar por nós mesmos, orar pelos outros, pelos povos, e sermos confrontados a imitar esses apóstolos, a imitar, porque eles imitavam a Cristo. Imitar Cristo, o bom exemplo de humildade. Eu queria trazer essa aplicação, porque se nós buscarmos a aplicação lá que o apóstolo estava falando, não dá para aplicar aqui, porque lá eles estavam sendo jogados para feras comer. Hoje em dia não se faz mais isso. Mas uma coisa eu sei, irmãos. Aquela refeição que nós fazemos, meio-dia, o missionário, aquele irmão lá no campo precisa fazer também. Então, irmãos, é para nós refletirmos nessas coisas e ver a vida humilde que os servos do Senhor estão levando nos campos e agir com modéstia aqui. Não vamos esbanjar aqui com os recursos que Deus tem nos dado quando os servos do Senhor em outros lugares estão passando fome e sede, passando dificuldade. Lembra que esses servos têm esposa, têm filhos. Né? Então, eu queria trazer essa palavra com foco em missões. Eu queria... Porque é isso que Deus falou comigo essa semana. Quando eu lia isso aqui, tia Zilda, sabe? Esse dividir, esse participar com eles. Porque somos o mesmo corpo. Não é isso? Nós pertencemos ao mesmo corpo. O pastor Fernando Brandão está lá. Os cabelos dele estão caindo, irmãos. Já perceberam? Os cabelos dele estão caindo. Então nós precisamos orar. E ele tem feito esse chamamento de contribuição, de oração. Nós não podemos ficar orgulhosos. Olha só, eu estou vendo tia Elícia. Tia Elícia, não, eu tenho meu óculos, eu tenho meu cantinho, tá ótimo aqui. Não dá, eu sei que a tia Elícia não faz isso, é só uma brincadeira. Nós não podemos ficar sentados nos nossos bancos, nas nossas poltronas em casa, enquanto... Indiferente, obrigado, irmão. Não tem como que Deus possa estar nos confrontando mesmo, sabe? Que Ele possa estar falando, mexendo conosco com esse estudo, ao ponto de não nos deixarmos dormir. Eu sempre, quando eu penso nisso, eu lembro de um vídeo do pastor, acho que foi o pastor passou lá na igreja, de um senhorzinho falando, eu oro mesmo, é para perder o sono, não é para dormir, é para Deus incomodar. Que Deus possa estar nos incomodando de maneira a pegar o exemplo apostólico, de pegar o
e sermos imitadores. Encerrando mesmo. Fui eu. Não, só falar assim que às vezes a gente está tão cego no nosso eu mesmo, nas nossas coisas, que às vezes a gente não consegue enxergar o que está do nosso lado. Às vezes está do nosso lado a situação. E a gente está tão cego que a gente não consegue ver, a gente não precisa ir para longe. Está ali do nosso lado. Então, assim, são muitas situações, a gente precisa estar sensível à palavra de Deus, sensível com o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha mostrar para a gente. E a gente tem que pedir a Deus, Senhor, me mostra, torna os meus olhos sensíveis, a minha mente, o meu coração, para eu perceber as situações que estão à minha volta, para que eu possa fazer alguma coisa. Às vezes a gente olha tanto para a gente, para as nossas situações, e acaba esquecendo do que está à nossa volta. Exatamente. O egoísmo tomar conta. Então, que possamos, assim, eu sempre oro e peço muito a Deus, assim, torna os meus olhos sensíveis. Eu sempre olho para as crianças, oro pedindo assim, quando entrar numa sala, Senhor, torna os meus olhos sensíveis, para que eu consiga enxergar, porque às vezes o olhar de uma criança, ela te conta tudo o que está acontecendo na vida dela. Então, que possamos nos tornar sensíveis. Mas, para isso, precisamos estar à luz da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus todos os dias, participando dos cultos, das leituras, para que possamos... Porque só assim que nós vamos ficar sensíveis, para conseguir enxergar como Jesus enxergou, como ele viu. E aí nós vamos poder ajudar as pessoas, vamos poder levantar um irmão, vamos poder fazer algo... Eu acredito muito nisso, assim, de orar e pedir a Deus, me torna sensível, para eu entender, para eu olhar, para eu ver os problemas, porque Deus vai ouvir, Deus vai fazer, e vai te mostrar como ser e como tem que fazer. Muito bem, irmã, essa palavra é muito válida, essa sensibilidade. Para finalizar, já vou passando a palavra para a Larissa. O estudo dessa lição, ela me arremeteu às bem-aventuranças que Jesus, o nosso Senhor, falou. E eu queria ler parte desse texto para nós vermos que o nosso Senhor colocou essa balança. E aí eu queria que os irmãos prestassem atenção para nós vermos que o Senhor está falando de uma balança igual o apóstolo está falando aqui para essa igreja. Eu estou lendo em Lucas, no capítulo 6. Prestem atenção, irmãos. Olhando para os seus discípulos, perceba, irmãos, que Jesus olhou para os discípulos, tá? Joia, irmão? Entendido isso aqui? Jesus está falando para os discípulos. E veja o que ele falou para os seus discípulos. Lucas 6, a partir do 20. Olha só o que Jesus falou para os seus discípulos. Ele diz assim, o texto diz assim, olhando para os seus discípulos, ele disse, bem-aventurado vocês, os pobres, pois vocês pertencem ao reino de Deus. Bem-aventurado vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês, como sendo maus, por causa do Filho do Homem. Veja o verso 23. Regozijem-se nesse dia e salte-se de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Agora, irmãos, olha isso aqui, ó, os versos 24, 25 e 26. Olha a contrabalança. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura,
porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Perceba a vida de um discípulo qualquer, irmãos. A balança. Então, nós não podemos ficar com os olhos para as coisas do mundo. Nós não podemos ser cortejados pelas coisas do mundo, irmãos. Nós não podemos ficar pegando aplausos do mundo. O verso 26 diz: ai de vocês quando falarem bem de vocês, quando ficar bajulando vocês. Elogios. Elogios. Obrigado, irmã. Elogios. Ai, quando todo mundo ficar só, cuidado. Eles falavam dessa maneira, os falsos profetas. Então, é para nós entendermos que a vida do servo tem que ser uma vida humilde, a vida de dividir, de compartilhar, igual a de Jesus e dos apóstolos, que o apóstolo Paulo está mostrando. Que possamos ser confrontados com essa palavra, como a irmã Estela disse, estar sensível à palavra de Deus, para estarmos orando e ajudando e compartilhando tudo com os que estão à nossa volta. Que seja o amor de Deus, que seja uma oração e que seja uma garrafinha de óleo, 1 quilo de arroz, uma cesta básica, que seja o que for, uma carona, que seja o que for, mas que nós aprendamos a dividir o que temos. E, obviamente, que a nossa salvação é a coisa mais importante a nós levarmos para todos. Amém, irmãos? Então, dessa maneira, nós encerramos o nosso tempo de estudo da palavra. Se algum irmão quiser falar alguma palavra, uma consideração final, não sei se a Larissa quer finalizar esse tempo. Eu só quero pedir para o nosso irmão Jacinto estar orando, finalizando o nosso tempo. Estou vendo ele aqui, ó, tá com a mão no queixo ali, ó. Eita, irmão, já estamos acabando. Faz uma oração, irmão, para nós estarmos encerrando, orando a Deus, para que nós possamos estar sensíveis e que estar aplicando, praticando o que nós temos aprendido na palavra. Amém. Estão todos me ouvindo? Acho que não, mas né? Estão todos ouvindo? Então, Deus, nós te louvamos, Deus, nessa manhã. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Deus querido, que certamente falou ao nosso coração, Senhor. Deus, muito obrigado por esse privilégio que temos, ó Deus, de podermos parar em torno da tua palavra, ó Deus querido, e termos, Deus, uma escola bíblica abençoada, Deus querido, todos os domingos, Deus, pela manhã. Louvamos, Deus, porque o Senhor tem cuidado, ó Pai querido, de cada um de nós, do teu povo, Deus querido, aqui neste local, Senhor. Nós te louvamos, Deus, por cada irmão, Deus querido, que se representa, Deus querido, a pessoa de Cristo, Deus querido, nessa terra, Senhor. Te louvamos, Deus, porque até aqui, ó Pai querido, o Senhor tem, ó Deus, falado, Deus, ao nosso entendimento, Deus, por meio da tua palavra, ó Deus. E agora, ó Pai, venha, cada dia, Deus, nos confrontar, ó Deus, com a tua palavra, Senhor. Nos dá, ó Deus, a alegria e o prazer, ó Deus, de podermos lembrar, Deus querido, que a tua palavra, ela é fonte de vida, Deus, para cada um de nós. Nós precisamos, Deus, fazer dela, ó Deus, uma ponte, Deus querido, a outras pessoas, ó Pai. E assim, ó Deus, sermos abençoados e abençoar outras pessoas, Senhor. Porque nós abençoar nossos missionários, Deus, na face da terra. Deus, aqueles missionários que estão longe, aqueles, Deus, que estão perto, continua sendo abençoados, Deus, os teus filhos, os teus servos, ó Deus. Deus, continua a falar o nosso coração, Deus, nesse momento nós estamos, Deus, em mobilização missionária, ó Deus. Abre, Deus, nossas mãos, Deus querido, a mão do teu povo, Deus, para poder contribuir, Deus, naquela oportunidade, e assim, Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser exaltado. A tua palavra deve ser expandida em toda a face da terra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse momento. A nossa oração, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Joia, irmão, Deus abençoe vocês nesse dia aí de adoração, de serviço, almoço. Grande abraço, foi muito joia esse tempo, muito bom rever o rostinho de vocês.
Amém. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Não esquece da IBD das crianças hoje às 4 horas, não, hein? Ok, dona Estela. Ok, Madame Estela. Deus conosco está, não estamos só. Irmão.